porque agora é o momento da palavra de Deus, amém? Fala para o pessoal que está ao seu lado, momento da palavra, fala para ela. E no momento da palavra nós temos que ter o maior respeito, tanto por Deus como para quem está ao nosso lado, para não atrapalhar a palavra de Deus. Hoje eu tenho trazido aqui na igreja uma palavra que eu creio que vai falar ao teu coração, porque muitas pessoas, a vida dela pode estar travada por causa, meus irmãos, de uma coisa pequena, uma coisa que ela pode resolver. E como é que ela resolve? Tirando isso da vida dela. Eu coloquei aqui o tema como: você é da forma que se enxerga. Então, mais uma vez, você é da forma que se enxerga. Ou a gente poderia até dizer o seguinte: você será, ou você é do jeito que você se vê. E a pergunta é: como você se vê? De que forma que você se enxerga? A Bíblia, ela diz, meus irmãos, que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá o quê? Luz. E a questão é como que nós estamos olhando para nós, tá? Não estamos olhando para a vida alheia, estamos olhando para nós. Quando você olha para você, o que você vê? Pastor, eu vejo um fracassado, um derrotado, uma pessoa impossível de ser feliz, uma pessoa que não tem esperança nenhuma. E talvez a sua vida sempre vai ser assim, porque é assim que você enxerga a sua vida. Talvez você está travado e você diz: minha vida não vai para frente, não vai para trás. Estou parado, pastor, estou aqui, como se diz, ponto morto. Minha vida não vai para frente nem para trás. Porque justamente talvez você está nessa visão. Como você tem enxergado, como você tem se visto. Não é visto a situação, não é enxergado o problema, não é: pastor, eu estou enfrentando o problema. Não estamos falando de problema, estamos falando de nós. Estamos falando do nosso coração, como eu me vejo. E a Bíblia fala sobre isso em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 7. Provérbios capítulo 23, põe para mim por favor na corrigida. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Olha o que o Salomão lhe diz aqui, pessoal. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, o que diz a Bíblia? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Porque como imaginou na tua alma, assim é. A Bíblia, ela é real, e ela está dizendo: assim como você imagina, é assim que vai ser. Assim como você se enxerga, assim como você se vê, é assim que vai ser. Não adianta você querer imaginar uma coisa e querer viver outra. Não tem como. Não tem como você imaginar uma coisa e você querer ter outro tipo de vida. A Bíblia está dizendo: é o que você imagina, é como você se enxerga, que assim vai ser. Por isso que eu falo que às vezes você diz: pastor, eu não sei, eu não sou feliz, eu não consigo ser uma pessoa realizada, eu não consigo ser uma pessoa alegre, eu não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo, porque você não tem enxergado você como uma pessoa que já venceu isso. Você às vezes olha para você e se sente uma pessoa incapaz. Deixa eu contar uma história que eu já contei outras vezes aqui, mas eu gosto de sempre falar sobre isso, porque pode ser que você esteja passando ou vivendo isso. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu era obreiro da igreja, ajudava nos cultos, tocava no altar e tudo mais. E aí o pastor, ele foi transferido. O meu pastor na época tinha sido transferido de uma cidade para outra. E ele falou assim para mim, depois que ele foi transferido, ele me ligou e falou assim: Alexandre, você quer vir fazer a obra de Deus? Eu falei: como assim, pastor? Já faço a obra de Deus. Ele falou: não como obreiro, fazer a obra de Deus como pastor, como pregador do evangelho. E eu nunca tinha almejado isso, nunca tinha desejado, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Os pastores falavam: olha, você é uma bênção, você é uma pessoa muito usada por Deus, mas nunca passou na minha cabeça que um dia eu seria um pregador do evangelho. Mas quando o pastor me chamou para ser um pregador do evangelho, de fazer a obra de Deus, eu de pronto aceitei. Não sei se eu estava doido, não sei o que aconteceu. Eu falei: eu quero, eu nem sabia onde eu estava me metendo. Eu falei: mas eu quero. Então tá bom, avisa sua mãe, fala com ela. Aí ele mesmo ligou para minha mãe, conversou: olha, estou chamando seu filho para fazer a obra de Deus, você autoriza, você deixa e tudo mais. A minha mãe: não, pode levar, pastor, desde que o senhor cuide dele, ele ainda precisa terminar a escola, o senhor fica em cima dele, faz ele terminar a escola e tudo mais.
E aí eu arrumei minhas poucas coisas que eu tinha, como eu sempre falo. Eu parecia o Chaves quando eu estava indo para Acapulco, lembra? Quando ele estava indo lá para Acapulco no hotel, que ele pegou um pedaço de vassoura, amarrou um pedaço de pano. Eram as poucas coisas que ele tinha. As poucas coisas que eu tinha, eu enfiei dentro de não é nem mala, era dentro de uma bolsa que eu usava às vezes para ir jogar bola, eu jogava chuteira, tudo lá dentro. Coloquei ali as poucas roupas que eu tinha, coloquei a mala nas costas, e eu me virei. E quando eu virei, tinha um espelho na porta. E quando eu me virei, é claro que isso não é novidade, eu me vi no espelho. E esse foi o problema, eu me vi. E na hora que eu olhei para o espelho e eu me vi, veio aquela voz. Não é que eu ouvi uma voz, é uma voz, um pensamento. Veio uma voz, um pensamento, disse assim: ó, olha para você. E eu caí na bobeira de olhar para mim. E aí eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha para mim. Irmãos, pensa naquela época, eu tinha meus 16 anos. Pense num bicho feio, era eu, magro, esquisito. Eu falei para o povo: eu não tenho nem coragem de mostrar minha foto aqui para você, para não ter o perigo de queimar a televisão, ou expulsar alguém da igreja, de tão feio e esquisito que eu sou. Graças a Deus o tempo ajuda ou não ajuda? Vocês dão risada, mas pega a foto de vocês de 20 anos atrás para vocês verem. Vocês dão risada agora, mas vê lá, você vai ver o quanto Deus foi bom contigo, tá? Mas aí, eu olhei para o espelho, aquele meu jeito esquisito, esquelético, não sabia se eu estava de frente, se eu estava de lado, magro, cheio de espinha na cara, um topete gigantesco assim. E eu olhei para mim e falei assim: o que eu estou fazendo? Eu falei: eu não tenho nenhum perfil de pastor. Eu não tenho um perfil, eu não tenho, como se diz, postura nenhuma de pastor. E eu fiquei pensando, eu vou para a igreja, aí chega alguém e diz assim: quero falar com o pastor. E eu me identifico e falo: eu sou o pastor. A pessoa vai olhar: não quero falar com você não. E veio essa voz no meu coração, no meu pensamento, porque eu caí na bobeira de olhar para mim. Eu peguei a mochila, joguei no chão e disse: não vou mais. Falei: não vou mais fazer a obra de Deus. Liguei para o pastor, falei: pastor, agradeço o senhor é uma bênção, o senhor me fez o convite, mas eu não posso ir. Ele disse: mas por que você não pode? Falei: pastor, olha para mim, pastor, olha para o meu físico, olha para a minha posição, para a minha postura. Pastor, eu não tenho nenhuma postura, eu não tenho nenhum físico para ser um pastor. Eu falo: as pessoas não vão acreditar em mim. E aí ele me deu uma paulada na palavra de Deus. E eu lembro até hoje que ele citou a palavra de 1 Coríntios, que diz o seguinte: nós não somos capazes, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele falou para mim, ela falou: Alexandre, a nossa capacidade, ela vem de Deus. E ele falou: se Deus tem te chamado, é porque Deus viu em você alguma coisa, uma coisa talvez que você não está vendo, uma coisa que você não está conseguindo enxergar, mas Deus está vendo, mas Deus está enxergando. E se Ele está te chamando, é porque Ele está vendo em você um potencial muito grande. Deus não olha, aí ele usou, aí foi falando, Deus não olha para a aparência. Você lembra lá de 1 Samuel? Aonde a Bíblia ela fala que quando Samuel foi ungir um dos reis, né, para Israel, e aí o profeta Samuel, ele viu o primeiro que veio, acho que foi o Eliabe, o primeiro que apareceu, falou: é esse, eu vou ungir. E quase precipitadamente ele derramou o azeite sobre Eliabe, e Deus teve que intervir e falou: não, para Samuel. Mas Senhor, olha para ele, olha o físico, olha a postura, tem postura de rei, tem físico de rei, ele tem jeito para rei. Mas Deus olhou para ele e disse o seguinte: mas eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho o que? O coração. E às vezes nós não enxergamos isso, nós não vemos, nós olhamos para a nossa incapacidade. Às vezes nós olhamos: pastor, mas quem sou eu? Pastor, eu sou uma pessoa muito sofrida. Pastor, eu sou uma pessoa que não tem estudo. Pastor, eu sou uma pessoa isso, eu sou aquilo outro. Você tem se enxergado assim, por isso que a sua vida está assim. E não adianta você falar: Deus, eu quero ser mais. Aí Deus fala: eu te vejo mais, mas você não se vê mais. Deus ele fala: eu vejo você vencendo, mas você não se enxerga vencendo. Deus ele fala: eu vejo você crescendo, mas você não enxerga isso. E como eu falei, essa palavra que o pastor me falou, fez aquele pensamento que era demônio mesmo, um pensamento que queria me bloquear, que queria me travar,
foi embora. Eu peguei minha mochila e falei: mãe, estou indo em nome de Jesus, tá? Estou indo para São Paulo, o pastor vai me esperar lá na sede, e eu estou indo embora, Deus abençoe. E eu fui, meus irmãos, para fazer a obra de Deus, e estou aqui até hoje, diga amém? Porque aí hoje eu enxergo o que Deus enxergava em mim, o que eu não enxergava, o que eu não via. Mas aí, como eu falei, eu caí na bobeira de olhar para mim: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho essa habilidade. Mas aí Deus mostrou para mim que a minha capacidade vem dele. Se ele me escolheu, porque ele viu em mim alguma coisa. E isso é de nós, tá, gente? É de nós. Nós às vezes acabamos travando a nossa vida, como aconteceu em Juízes capítulo 6. Abre a tua Bíblia em Juízes capítulo 6, só para você entender. Em Juízes capítulo 6, no versículo 1, Juízes capítulo 6, versículo 1, olha o que a Bíblia ela diz aqui, Juízes capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim, Juízes 6:1, diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão de quem? Dos midianitas. Por quanto tempo? Por 7 anos. Olha aqui, isso aqui foi uma decisão do povo, tá, gente? Porque quem lê isso aqui pensa o seguinte: olha como Deus é mau. Deus pegou o povo dele e entregou o povo dele na mão dos inimigos, dos midianitas. Só que aqui foi uma decisão do povo. Se você ler o versículo anterior, você vai ver que o povo tomou essa decisão dizendo: Deus, a partir de agora, a partir daqui em diante, é nós que decidimos, o Senhor não precisa mais nos ajudar. E eu pergunto o seguinte: se você não estiver na mão de Deus, você vai estar na mão de quem? Não, gente, fala alto, vai. Se você não estiver na mão de Deus, você está na mão de quem? Do diabo, do cão, do capiroto, do cão chupando manga, sei lá, qualquer coisa, você entender. Se você não está na mão de Deus, você vai estar na mão do diabo. Não, pastor, eu não estou nem na mão do diabo, nem na mão de Deus. Não existe o neutro, não existe o meio. O povo estava nas mãos de Deus, então tinha os cuidados de Deus, tinha a proteção de Deus, tinha a luz de Deus. Mas tomaram a decisão e disseram: nós não queremos mais estar nas mãos de Deus, queremos agir por conta própria. Por isso que a Bíblia diz: então Deus entregou na mão de quem? Dos inimigos. Quando a pessoa toma a decisão de dizer o seguinte: eu não quero estar na mão de Deus, Deus fala: bom, você não quer estar na minha mão, não vou obrigar. Mas se não está na minha mão, vai estar na mão do capeta. É fato. E o povo ficou durante 7 anos nas mãos dos midianitas, na mão dos inimigos. E Deus, eu acredito, Deus querendo ajudar, Deus querendo fazer uma coisa, mas ele não podia, porque ele foi rejeitado, ele foi jogado de lado. Então Deus deixou o povo lá. Bom, a Bíblia fala que o povo viveu uma miséria lascada, o povo já não aguentava mais, até que o povo tomou a decisão de voltar para as mãos de Deus. E eles disseram assim: Senhor, nós queremos voltar para as tuas mãos, queremos que o Senhor cuide da gente, queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida e tal. Deus, como sempre, misericordioso, piedoso, falou: tá bom, gente, eu vou ajudar vocês. Aí no versículo 12, Deus enviou um anjo a um homem chamado Gideão. Aqui começa a entrar a nossa história. E o anjo disse assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Guarde essa palavra. O anjo chegou e disse para ele o seguinte: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mais uma vez, varão valoroso. Em outras linguagens fala varão confiante, varão corajoso, né? Varão temente, depende da linguagem. Esse aqui ele está dizendo o seguinte: o Senhor é contigo, hein? Varão valoroso. Isso mostra o seguinte: olha como Deus enxergava o Gideão, como um varão valoroso. Como Deus enxergava o Gideão, como um homem corajoso, homem de fé, homem temente, tudo para vencer na vida. Bom, aí no versículo seguinte diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas.
14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí o Senhor aparece dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele nem deu bola por varão valoroso. Ele olhou e falou assim: o Senhor é comigo? Não, se o Senhor fosse com a gente, Deus não tinha deixado a gente na mão, Deus não tinha desamparado a gente, porque isso, porque aquilo outro. Aí vem o anjo dizendo o seguinte: olha, mas Deus está mandando você dizer: vai nessa tua força, vai para cima, arrebenta, arregaça as mangas, porque o Senhor é contigo, Ele vai fazer você, livrar você de tudo. Até na linguagem de hoje, esse versículo, põe na linguagem de hoje, por favor, no versículo 14, na linguagem de hoje, ele até diz assim, ó: então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vai com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu que está mandando você que vá. Olha o 15 agora, ó. 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Cabeçudo, né? Pastor, não entendi. Deus chega para ele e diz: o Senhor é contigo, varão, porque Deus enxergava ele assim. Quando Deus falou: vai nessa tua força, você vai arrebentar, você vai amacetar os inimigos, porque os inimigos eu já te dei a vitória. Ele olha e fala assim: Senhor, olha para mim, eu sou o mais pobre de Manassés, da tribo de Manassés, da minha família eu sou o menos importante. Quer dizer, ele estava enxergando o que Deus não enxergava nele, né? Que deveria ser o contrário, ele deveria enxergar o que Deus enxergava ele. Enquanto Deus o enxergava como um campeão, como um vencedor, como um corajoso, como uma pessoa valorosa, ele se enxergava e dizia: olha para mim, eu sou o pobre, eu sou o menor, eu sou o mais desprezível, eu sou o menos importante, isso e aquilo outro. Mas quando Deus ele te chama, Ele chama você para vencer. Diga amém, pessoal. Então você tem que tomar uma posição na sua vida e parar de ficar olhando para você, olhando para a sua inferioridade, ficar olhando para o que aconteceu. Pastor, eu não sou feliz porque no passado eu enfrentei e eu passei. E para de ficar olhando para isso. Começa a olhar para você, começa a olhar para o espelho todos os dias e começa a dizer o seguinte: eu vou vencer em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, já começa o primeiro dia útil desse mês de setembro, e amanhã eu já acordo já naquela expectativa: eu vou vencer em nome de Jesus. Não tem uma canção que diz assim, ó: nasci para vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se acabar, lutar para vencer, pela fé conquistar. Sou filho de quem? Sou filho, ó, eu nasci para perder. Vocês me assustam às vezes, gente. Nasci para quê? Então todo dia que você se levantar, você olha para o espelho e se vê. Não tem lógica, né? Claro que você vai se ver, né? Se não ver, você amarra, tá, gente? Você olha para o espelho todos os dias e diga o seguinte: eu nasci para vencer. Não nasci para ser um derrotado, não nasci para ser um fracassado, eu não nasci para ser um Zé Mané na vida, eu não nasci para ser um qualquer um, eu nasci para vencer. Deus me chamou para vencer. E se alguém apontar o dedo para você e falar: você não vai conseguir, você fala o seguinte: você não sabe de nada, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8,37, põe aí para mim. Romanos 8,37, olha o que diz a Bíblia na corrigida. Ela diz o seguinte, ó, Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais. Mas se você é mais que vencedor, fale igual um vencedor, irmão, pelo amor de Deus. Então vamos lá: em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Você não vai ser, você já é um vencedor, mas você tem que começar a se enxergar como vencedor. Você tem que olhar para você e olhar: eu estou olhando para um vencedor, eu estou olhando para uma vencedora. E amanhã você já acorda dizendo: nasci para vencer, vou acreditar. Terça-feira você acorda de novo dizendo o quê? Nasci para vencer, vou acreditar. Quarta-feira você acorda, olha para o espelho e diz o seguinte: nasci para vencer, vou acreditar.
Porque se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar? Se nem você acredita em você. Deus olha e diz: você é um varão valoroso. Não, não sou não, eu sou o mais pobre, mais isso. Não, Deus está te chamando. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés com 80 anos de idade. O Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, não está certo isso não, o povo de Deus sofrendo, o povo de Israel nas mãos dos egípcios, apanhando, se não está certo não, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Aí Deus olha e fala assim: ó, obrigado por ter falado, obrigado por ter avisado, inclusive vai lá e liberta o povo. Eu fico imaginando Moisés assim: Senhor, eu só dei ideia, ou não, né? Eu só dei a ideia. Aí Deus falou: não, você vai livrar o meu povo, porque eu serei contigo, eu colocarei as palavras na sua boca, e você vai. Ó Moisés, como ele se enxergava: Senhor, eu já tenho 80 anos, e eu sou gago, eles não vão acreditar em mim. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivi aqui, eles não vão acreditar em mim. Quer dizer, nem o Moisés acreditava nele. O Moisés olhava para ele e dizia o seguinte: sou velho, sou gago, sou avançado, não posso, não tenho, não consigo, não vão acreditar. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você vai. Sabe por que você vai? Porque eu serei contigo, eu vou ser com você. Você vai falar com o povo e o povo vai acreditar, eu serei contigo. Para um homem que ele olhava para ele e ele achava que ele era velho, que ele era gago, que ele era incapaz, que ele era isso ou aquilo outro. Bom, vamos lá. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, perdão, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros. Você entende como Moisés ele escreveu a respeito da criação de todas as coisas? Foi ele que escreveu a respeito de Adão e Eva, foi ele que escreveu a respeito de Caim e Abel, foi ele que escreveu, meus irmãos, a respeito de Noé, foi ele que falou a respeito de Abraão, ele que falou a respeito de Jacó, ele que falou a respeito, meus irmãos, de tantos outros, de Isaac. Foi tudo Moisés. Vamos falar mais do Moisés? O Moisés, ele foi o único que subiu no monte, passou 40 dias e 40 noites falando com Deus, o qual Deus lá em cima, com a glória dele, ele viveu a glória de Deus. Dentro da glória de Deus, ele não comia, ele não bebia, ele não precisava ele descer para nada, porque Deus o sustentava lá em cima. Não sei o que Deus fazia, se Deus dava comida, mas ele não precisava descer. 40 dias falando com Deus. Moisés foi escolhido por Deus para escrever os 10 mandamentos, que esses mandamentos duraria por todas as gerações até o fim deste mundo. Ele falou com Deus face a face. A Bíblia fala que ali, meus irmãos, na sarça ardente, ele falava com Deus, ele falava em coluna de fogo com o Senhor. O cara abriu o mar vermelho e fez o povo de Deus passar. Para um cara que olhava e dizia: eu não posso, eu acho que ele fez muita coisa. Mas sabe por que ele pôde fazer todas essas coisas? Porque Deus fez ele enxergar que ele podia fazer essas coisas. E se nós enxergarmos como Deus nos enxerga, a gente vai poder muitas coisas também. Você vai poder vencer, você vai poder ser feliz, mas é uma questão se você vai olhar para você e vai determinar isso. Há uns 18 anos atrás, eu estava em Franca. De vez em quando encontro alguns pastores daquela época que estavam junto comigo, a gente lembra desse caso. Guarde isso aqui, ó. Havia um homem chamado Reginaldo. Qual o nome dele? Se tiver algum Reginaldo aqui, é diferente de você, tá? Você é um Reginaldo abençoado. Esse homem era um moreno, tinha mais ou menos 1,90m, 1,95m, grandão mesmo. Todos os dias a gente colocava a mesa de oração, caderno de oração, na porta da igreja, e colocava lá um cartaz: olha, você que precisa de uma oração, põe o seu nome aqui. E a gente ficava lá no hall da igreja. Era o antigo cinema, você subia a escada, era o salão nave da igreja, embaixo era o hall, onde tinha um balcão de patrocinador, banheiros e tudo mais. E a gente ficava ali, atendendo, sentado, atendendo as pessoas e tudo mais. Esse Reginaldo, todo sagrado, santo dia, ele ia na igreja colocar o nome dele no caderno de oração. Todo santo dia. Todo dia, meu irmão, ele não falhava, de jeito nenhum. Todo dia ele colocava o nome dele lá no caderno de oração. Porém, todavia, contudo, a gente dizia assim para ele assim, ó: e aí, Reginaldo, como é que você está? Vai vencer, você é um vencedor. Resposta dele: sou não, eu sou um derrotado. Não, Reginaldo, você é um vencedor. Não, eu sou um derrotado. Ele tinha uma voz grossa, ele falava: eu sou um derrotado.
Reginaldo, você é um vencedor, Reginaldo. Em nome de... Não, as coisas é difícil, é difícil. Foi, Reginaldo, e difícil é aquele prédio que está ali, aquele difícil. Aquele ali é um difícil. Não, eu não posso. Todo santo dia. Eu passei 6 anos, mais ou menos, acho que de 2006 a 2010, mais ou menos, eu passei ali, meus irmãos, em Franca. De 2006 a 2010, 4 anos, ouvindo ele dizer: sou um derrotado. Você falava para ele: você é um vencedor. Ele dizia: não, sou um derrotado. Todo santo dia. Fui transferido, não sei o que virou, mas todos os dias, quando eu encontro com os pastores naquela época, nós dizíamos o seguinte: lembra do Reginaldo? Nossa, o Reginaldo, cara, só falava que era um derrotado, só falava que era um fracassado, que era difícil, que não sei o que mais. Por que eu estou usando isso para você? Porque não adianta Deus ver você uma coisa e você confessar outra. Não adianta Deus falar: você é um vencedor, e você falar: não sou. Deus falar para você: você é uma pessoa abençoada. Não, não sou. Você é uma pessoa que nasceu para ser feliz. Não, não sou. Você nasceu para ser um conquistador. Não, eu não nasci para isso. Deus te escolheu para você fazer a vontade dele. Não, todo mundo Deus escolheu, menos eu. É porque você está se enxergando, você não permitiu ainda se enxergar como Deus ele te enxerga. Então, desde lá, já se passou, como eu falei, 18 anos. Não sei se ele continua um derrotado, não sei se ele está vivo, não sei se ele está um fracassado, ou se ele mudou de ideia e começou a se enxergar como vencedor, e hoje é um vencedor. Sinceramente eu não sei, mas o que eu digo para você é: não seja um Reginaldo da vida. Deu para entender? Não seja um Reginaldo da vida. Não seja aquele que Deus tem chamado você para ser um vencedor, e você tem olhado para você e diz: ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não nasci para isso. Você tem se olhado dessa forma. Lembra do título da mensagem: você é o que você enxerga, você é o que você se vê. Vamos aqui um pouco mais, ó. Efésios capítulo 2, versículo 10, ó. A gente está terminando já, tá? Efésios capítulo 2, versículo 10. Pode pôr na linguagem de hoje. Efésios 2, 10. Olha o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo disse o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: pois foi Deus que fez o que, igreja? Foi o diabo que fez você? Não, a Bíblia está dizendo que foi o seguinte: foi Deus que nos fez o que somos agora. Deus ele faz alguma coisa errada? Deus ele fez alguma coisa imperfeita? Deus ele fez alguma coisa que ele se arrependeu? Não. A Bíblia fala, meus irmãos, que tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é maravilhoso. Quando ele criou todas as coisas, Deus olhava para tudo que ele fazia e dizia o seguinte: o que eu fiz foi bom, o que eu fiz foi maravilhoso. A Bíblia está dizendo o seguinte, ó: nós fomos feitos por Deus. Então você não é um erro, você não é uma aberração, você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa que Deus fez, Deus criou. Aí diz, por quê, pastor? Diz assim, ó: em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, e que Ele já havia preparado para nós. Então a Bíblia está dizendo, ó: você foi feito por Deus para viver tudo que Ele já preparou para você. Já tem uma obra preparada para a sua vida, um projeto, um plano de Deus. Eu sempre falo, as pessoas parecem que não entendem, desde do ventre da nossa mãe, que fomos escolhidos desde lá, você já é um vencedor desde lá, porque entre bilhões e bilhões, você foi aquele que saiu e disse o seguinte: sou eu o vencedor, sou eu a vencedor. Desde o ventre da sua mãe, você já foi escolhido por Deus para vencer. Desde quando você nasceu, já tinha um caminho preparado, um propósito de Deus para a sua vida. A gente nem imaginava vir a esse mundo, mas Deus já tinha um plano preparado para você. A Bíblia está dizendo, foi Deus que te fez, e Ele fez você para viver os planos dEle, para viver a obra dEle. Mas você às vezes não está enxergando isso. Às vezes você está, não, eu nasci pastor, e estou vivendo, e fui feito para ser um fracassado na vida, para ser um derrotado. Tem gente porque lá atrás ela teve uma frustração, porque lá atrás ela se decepcionou, porque lá atrás a pessoa ela teve uma chateação. Ela olha para ela hoje e diz o seguinte: eu nunca vou ser feliz. Como eu falei, tem gente que tem um complexo de inferioridade. Ela olha para ela e diz o seguinte: eu sou feio, eu sou feia,
Irmãos, eu sempre falo uma coisa, parece brincadeira, mas é a verdade. Não existe ninguém feio. Existem pessoas más arrumadas, mas pessoas bonitas tem. Você pega esses vídeos aí, que eles pegam as pessoas todas arregaçadas, já viu? Pega a pessoa sem dente, pega tudo arregaçado. Aí a pessoa vai lá, meus irmãos, dá um trato na pessoa, é ou não é? Faz um negócio no cabelo e pinta os olhos e tal, e faz, põe a dentadura, e põe, arruma o dente e tal, não sei o que, faz depilação e tira, então não sei o que e tal. Aí quando tira, você fala assim, não é a mesma pessoa. Não, não é. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. A única questão é que ela deu uma repaginada. É a mesma pessoa. Então às vezes a pessoa ela olha, pode ser que você às vezes já aconteceu isso, eu já fiz isso, de olhar para o espelho e dizer o seguinte: que cara feio. É sério, quantas vezes eu já olhei para o espelho e falei, meu Deus, que cara feio. Mão, pera, meu Deus, eu parecia um rato com dengue. Meu Deus, era feio demais. Eu era esquisito demais. Por isso que eu falei assim, graças a Deus, com o tempo, Deus ele vai repaginando a gente, né? Deus ele vai melhorando a gente. Mas não existe, como eu sempre falo, não existe pessoas feias. Existem pessoas que precisam se cuidar mais. E às vezes você fica olhando e você diz, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Você se enxerga assim feio. Aí você fala, pastor, ninguém me quer. Por quê? Porque eu sou feio, porque eu sou feia. Por que eu não sou feliz? Pastor, porque ninguém olha para mim, ninguém acha eu bonita. Nem você achar você bonito, quem é que vai achar? Aí como eu falei, muda o penteado, faz umas luzes, sei lá o que você faz, né? Estou inventando aqui, tá? Faz umas luzes, o homem nem tanto, né? O homem cortou o cabelo, não tem mais nada para fazer, né, Júlio? Mas a mulher não, a mulher já faz um negócio diferente no cabelo, aí põe uma maquiagem, e põe um brinco, e põe um acessório e tal, aí chega na igreja arrasando, ó. Chega na igreja, pessoal, é outra coisa. Aí você se sente bem com você mesmo. Aí você olha para o espelho e você fala assim, quem te viu e quem te vê arrasou, hein? Aí você fala para você mesmo, arrasou, hein? Arrebentou hoje. Mas como eu falo, se você não se enxerga assim, por isso que às vezes a vida da pessoa está travada, a pessoa não é feliz, por quê? Porque ela olha para ela e diz, eu sou feio, eu sou esquisito, por isso que eu nunca vou ser feliz. Pastor, por isso que nenhum homem, por isso que nenhuma mulher chegou para mim, pastor, porque eu sou uma pessoa feia. Para de pensar, para de falar essas coisas. Você não nasceu para isso, você nasceu para ser um vencedor. Vamos para Filipenses capítulo 1, já estou terminando aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha para a pessoa que está ao seu lado, só olha para ela assim, olha para a pessoa que está ao seu lado. Vocês estão olhando, já estão dando risada, eu não estou entendendo isso aí, ué. Você olhou, já está dando risada, pergunta, mas por que você está rindo? Olhou? Agora olha de novo agora, e fala para ela assim, ó, você não é feio não, fala para ela. Só estou vendo as risadas só. Tem gente que está assim, ó, você é bonito. Você é bonito. Mas se você não achar você bonito, quem vai achar? Por isso eu falo, o irmão tem que ajudar do lado, o irmão tem que ajudar também, dá uma ajuda, irmão. Olha para a pessoa e fala, você é bonito, fala, você é bonito, fala, você é bonito, o Júnior, é bonito, Júnior, você é bonito. Olhar e falar, você é bonito. Amém? Você olha para o pastor assim, ó, se você pegar a foto do Tom Cruise comigo, é igual. Vamos voltar para a palavra? Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que diz o seguinte, diz assim, ó, porque eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, você crê que Deus tem um trabalho, já começou um bom trabalho na sua vida, você crê nisso? Sim ou não? Então ele está dizendo assim, ó, pois eu estou certo que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai parar? Vai continuar, até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Deus já começou uma obra na tua vida, e se Ele começou, Ele vai até o fim.
Sabe por quê? Porque Ele viu em você esse potencial, Ele viu em você essa qualidade, Ele viu em você essa característica. Como eu falei, você não está aqui por erro, você não está aqui passando tempo, você está aqui porque você foi escolhido para ser um campeão nessa vida, para ser um vencedor nessa vida. Nós já estamos na contagem geral, nós já estamos em mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, mais de 8 bilhões no planeta, e você entende que você, entre esses 8 bilhões de pessoas, você tem esse título de mais de vencedor? Nem todos têm, nem todos, infelizmente, é triste, mas nem todos têm esse título de mais de vencedor, mas você tem. Então como é que você pode dizer o seguinte: eu não sou um vencedor? Como que não? Você não está no velório, você não está em qualquer outro lugar, a não ser na congregação dos poderosos. A Bíblia fala: Deus habita na congregação dos poderosos, não dos derrotados, não dos fracassados, dos poderosos. Se você está aqui hoje é porque você é um poderoso, porque você é um vencedor. Então novamente, lembrando, amanhã você vai acordar, vai olhar para o espelho e vai dizer o seguinte: vai o que mesmo? Nasci para quê? Para vencer, e vou acreditar nisso. Eu sou filho de Deus e eu nasci para vencer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus.